Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura que, olha, impacta a nossa vida todo santo dia, mas que muitas vezes nem percebemos que existe. É o tal do projeto legal, a base que define como as nossas cidades, aqui no Brasil, contratam seus funcionários e entregam os serviços públicos que a gente usa. Vamos entender como essa engrenagem funciona. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa no labirinto municipal para entender o problema, depois a gente vê por que um projeto bem definido é tão necessário, como se constrói essa base sólida e, no final, o mais importante, porque tudo isso realmente faz a diferença para o bom funcionamento da cidade. Então, para começar, vamos entrar no que a gente poderia chamar de labirinto municipal. É aqui que a gente vai entender o caos que a falta de um bom plano pode acabar criando. Imagina só, uma cidade onde não existem regras claras para contratar. O que acontece? Vira um verdadeiro labirinto. Cargos são criados sem critério nenhum. O dinheiro público pode ser muito mal utilizado e lá na ponta, a qualidade da escola, do hospital, da segurança, tudo isso que chega para a gente acaba ficando bem comprometido. Ok, então como é que se sai desse labirinto? Bom, a primeira resposta está justamente na necessidade de um projeto claro, ou seja, na importância do planejamento estratégico. Mas o que quer dizer planejamento nesse contexto? Pensa assim, é a diferença entre ficar só apagando incêndio e, de fato, construir uma cidade que seja mais resistente ao fogo. É a gestão pública olhando para o futuro, sabe? Definindo de forma estratégica de quais profissionais vai precisar, em vez de só reagir às crises do dia a dia. E os objetivos de um bom planejamento são bem diretos. Primeiro, ele garante que cada novo cargo público seja criado com uma justificativa legal, com uma estratégia por trás. Isso evita o famoso inchaço da máquina pública e faz com que as contratações estejam alinhadas com o que a cidade realmente precisa para crescer. Faz todo sentido, né? Só que, ter um bom plano no papel não adianta muito se não tiver como executá-lo. É preciso construir uma base sólida para isso. E é exatamente aqui que entra a importância da organização. Se o planejamento é a planta da casa, a organização é a fundação. É a estrutura legal, concreta, sabe? As leis, os regulamentos, é o que transforma o plano em realidade, definindo como os cargos são gerenciados e como as contratações vão acontecer na prática, no dia a dia. E como essa organização se materializa, assim, na prática? Basicamente, existem dois caminhos principais para alguém se tornar um servidor público. O super conhecido concurso público e um outro chamado processo seletivo simplificado. O concurso público, bom, esse é a regra de ouro. É o caminho principal, desenhado para ser um processo justo, aberto, onde o que conta mesmo é o mérito. A ideia toda é garantir que as vagas permanentes de carreira sejam preenchidas pelos candidatos mais qualificados, numa competição de igual para igual. Já o processo seletivo simplificado é a exceção à regra. Pensa nele como uma ferramenta mais ágil, feita para situações bem específicas e urgentes, onde a necessidade é temporária e não justifica todo aquele processo mais longo e complexo de um concurso. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. De um lado, o concurso público. Pensem em instabilidade, carreira de longo prazo, um processo super rigoroso. Do outro lado, o processo seletivo. Agilidade, necessidades temporárias e um contrato com data para acabar. São duas ferramentas bem diferentes, cada uma com seu propósito específico. Mas quando exatamente essa exceção pode ser usada? Vamos aprofundar um pouquinho nisso para entender a regra por trás da contratação temporária. Ela se baseia em um conceito-chave, o excepcional interesse público. A lei é muito clara aqui, viu? A contratação temporária só e somente só pode acontecer para atender a uma necessidade de excepcional interesse público. E isso, olha, não é um cheque em branco, não. É uma condição super específica e bem rigorosa. E justamente para evitar abusos, a lei estabelece um processo bem amarrado. Pensa numa emergência de saúde pública, tipo uma pandemia, ou um desastre natural. Nessas horas, a necessidade é declarada, o contrato já tem prazo para acabar e, o mais importante, tem que justificar muito bem por que não dá para esperar um concurso. É um mecanismo para garantir agilidade, mas que exige uma fiscalização rigorosa para não virar brecha para contratações sem critério. Depois de passar por tudo isso, a grande pergunta que fica é: por que essa estrutura legal toda realmente importa? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia, afinal? Essa frase aqui resume a ideia central de tudo. Ter uma base legal que seja bem planejada e organizada não é só burocracia, gente. É o que de fato permite que uma prefeitura funcione bem e, consequentemente, sirva melhor a todos os cidadãos. E olha, quando o sistema funciona direitinho, os resultados são nítidos. Ele gera mais justiça, com oportunidades iguais para todo mundo. Gera mais transparência, com regras claras. Mais eficiência, usando dinheiro público para contratar só quem é realmente necessário. E no fim das contas, tudo isso se traduz em mais qualidade nos serviços públicos que chegam até a gente.
E para fechar, fica aqui uma reflexão. Como é que essa estrutura legal, que parece uma coisa tão distante, tão técnica, na verdade define a qualidade da escola, do atendimento no posto de saúde, da segurança na rua? A conexão é direta e, pode acreditar, é fundamental.